Jó, fazendo com que Deus permitisse que ele judiasse um pouco de Jó, ponhando uma chaga para que Jó sofresse. Então, calcula nós que estamos aqui no mundo. É mais fácil porque o tentador sempre está tentando fazer uma coisa ou outra contra os servos de Deus. Mas Deus também está presente, Deus está sempre abençoando cada um. Quero ler a palavra que se encontra em Jó capítulo 2, versos 1 em diante, que diz assim: em um outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque não há ninguém melhor, e ele um homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e que ainda resta a sua sinceridade, havendo tu incluído contra ele para o consumir sem causa. Até aí, né? Então, que nem os irmãos viram que Satanás, como vem o filho de Deus apresentar ao Senhor, vieram fazer aquilo que Deus queria, eles vieram orar, vieram louvar a Deus, mas Satanás sempre tentando fazer como que eles não fizessem aquilo que Deus queria, não que fizessem coisa que não agradasse a Deus, mas sempre os filhos de Deus tentam fazer as coisas certas, que nem Jó era um servo de Deus, temente a Deus, um servo que não se desviava do caminho, ele sempre se desviava do mal, nunca fazia o mal, e ele não tinha nem pensamento em fazer o mal. Então, Jó era um servo rico, ele era rico, ele tinha sua família, tinha riqueza, tinha tudo, acabou perdendo tudo, mas mesmo assim, Jó continuou sendo servo de Deus, continuou fazendo aquilo que Deus queria. Então, Deus sempre estava junto com Jó, estendendo a sua mão para que nada de mal acontecesse, porque Jó, mesmo na riqueza que ele tinha todo, ele podia até querer se desviar, mas não, porque ela era fiel a Jesus, era fiel a Deus. Então, eu peço aos irmãos que sejam fiel a Deus também, porque Deus vai abençoar da mesma maneira. Porque o Deus que abençoou Jó está aqui nesse momento e Ele pode abençoar cada um de nós. Pode abençoar eu, pode abençoar você, cada um de nós. E tudo que vocês pedirem se alcança através de Deus, porque Deus é um homem que não mente, é um homem que não fala, o Filho de Deus. Então, Ele não deixa nada a desejar. Ele pede e não manda, porque Ele é o nosso Pai. Então, Ele sendo o nosso Pai, Ele manda, mas Ele está pedindo para fazer as coisas e nós temos que fazer, temos que obedecer. Porque se nós não obedecer, porque Jó mesmo obedecendo, o tentador tentou. Então, se nós não obedecer a Deus, é bem pior, porque nós somos bem mais fracos do que Jó. Porque Jó, sendo servo de Deus, Deus sempre estava junto com ele, como Deus está junto com nós também. Mas, então vamos ficar sempre na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, que Deus vai nos abençoar. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então, diz aqui no segundo versículo,
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passar por ela. Então, Glória a Jesus. vocês verem que como Satanás explicou para Deus que ele rodeia a terra e passa por ela. Então, ele quis dizer que aonde está um servo de Deus pregando, onde está um servo de Deus fazendo o que Deus quer, ele sempre está junto por ali, só que ele não tem poder de invocar o espírito do mal a ninguém, Oh, Deus, porque Deus aleluia. está com a mão levantada, Deus não deixa nada acontecer ao servo de Deus que é justo, aquele servo que faz a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Continuando, versículo 3 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que desviando-se do mal, e que ainda resta a sua sinceridade, tu, incluindo para o consumir sem causa. Então ele está explicando que esse servo de Deus que era Jó, ele não tinha nada de errado. Então por que Satanás estava tentando ele? Por que Satanás estava invocando para que ele fizesse as coisas erradas? Porque Jesus acreditava nele, era um homem reto, sincero, se desviava do mal, nunca fazia o que não era para fazer. E sempre Satanás tentando fazer com que acontecesse coisas erradas com Jó. Mas Jó, sendo servo de Deus, nunca deixou uma brecha para que Satanás entrasse no corpo, invocasse o espírito do mal. Que Satanás ele só vem no mundo para matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer nada que preste, porque ele não acredita na palavra de Deus. Ele também foi um anjo de Deus, mas Deus o expulsou porque ele não obedeceu a Deus. Então ele criou o inferno, Jesus, para tentar os servos de Deus, tentando puxar para o inferno, que seria, para ele seria o céu, o inferno para o diabo, mas para nós ali não é lugar para nós. Então o nosso lugar é no céu. Nós temos que estar com Deus para que Deus permita que um dia nós estejamos sentados à direita do Pai. Aleluia, Glórias Jesus. a Deus. Versos 4 em diante, que diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem teme dará pela sua vida. Então Satanás diz a Jesus que é para Jesus tocar, fazer o que é preciso, porque o homem tem medo, né? O homem tem medo de perder Jesus, como foi cantado o hino, né? Então, o homem tem medo sempre de perder Jesus. Eu sou um que tenho medo. E eu acho que cada um Glória de nós tem medo de perder Jesus. Então, Jesus. Nós temos que seguir em frente para que Jesus nos abençoe e nós não venhamos a perder Jesus, né? Versículo 5 diz assim: Satanás sempre tentando, né? Então Jesus diz a ele que ele podia tocar em Jó, mas poupasse a vida de Jó, porque a vida de Jó pertence a Deus, né? Então, glória a Deus. Então, aleluia, Satanás Jesus. tocou nos ossos, na carne, mas na vida de Jó não conseguiu, né? É, Deus, aleluia. Porque no versículo 5 ele diz assim: porém estende a sua mão e toca ali nos ossos, na carne, e verás, se não blasfema, mas venho contra ti na sua face. Então Satanás continua tentando a Jesus, para que Jesus deixasse que ele pudesse fazer o que queria com Jó, né?
Então ele diz para Jesus que era para Jesus tocar nos ossos, na carne, para ver se Jó não ia blasfemar na sua face. Mas Jó, sendo servo de Deus, sempre firme, fazendo o que era reto, né? Então, Glória ele não a se Deus. desviava nem para a esquerda nem para a direita. Jó sempre continuou Glória firme. a Deus, aleluia. Aleluia, Glórias a Jesus. Versos 5 e 6 diz assim: E disse ao Senhor a Satanás: Eis que ele está na sua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Jesus chega a uma conclusão de deixar que Satanás tocasse nele só para testar Jó, para ver se Jó ia fazer o que o diabo estava falando, que Jó ia blasfemar. Mas Jó não faz isso, né? Porque Jó é um servo de Deus, fiel a Deus, né? Então, Glória a ele não Jesus. faz nada errado sempre. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7 diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga na narina, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Satanás, quando saiu da presença de Deus, ele se viu livre e ele pôde fazer um mal a Jó. Quando ele estava junto com Deus, com Jesus, ele não tinha possibilidade de fazer nada, porque Deus não tinha autorizado ainda que ele fizesse. Deus não deixava ele fazer o mal. Mas ele saiu da presença de Deus, ele tocou nos ossos, na carne de Jó, fazendo que Jó sofresse bastante, mandando uma chaga em Jó, dos pés, da planta dos pés até a cabeça. E essa chaga, ela seria uma lepra. Essa lepra, ela, como se diz, naquele tempo eles não chamavam lepra, eles chamavam chaga. Então essa chaga, Jesus. ela coçava, ela mordia, né? Que o tipo que mordia, e Jó já estava se vendo amarelo com esse tipo de coisa, porque a dor era muito, né? Porque ele não conseguia mais suportar a dor quase, mas sempre fiel a Deus, nunca fazendo nada errado. Versículo 8 diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para rapar com elas as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a dor era tanto, Jó sentia tanta dor, que pegou até um pedaço de telha para esfregar, para raspar as feridas. Porque na mesma hora que o diabo colocou aquela chaga em Jó, virou em ferida, virou numa doença brava, aquilo ali, que Jó não suportava, teve que pegar um pedaço de telha para raspar as feridas. Calcule a dor que Jó passou naquele tempo. Se fosse um de nós, eu acho que não aguentava o que Jó aguentou. Porque Jó, Deus, sendo fiel a aleluia, Deus, Jesus. ainda passou dor. Quanta dor ele passou. E nós, hoje, às vezes, acontece qualquer coisa, às vezes a pessoa se queixa: mas eu estou doente, eu estou ruim, estou acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas temos que ter fé em Deus, que Deus vai trazer o melhor para nós. Deus não vai deixar que nada aconteça, nada de mal aconteça a nós. Como Deus também ordenou que o diabo tocasse em Jó, mas Deus poupou a vida dele. Então Deus também poupa a nossa vida, né? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9 diz assim: Então sua mulher lhe disse: ainda resta a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então a mulher de Jó, já cansada, vendo ele sofrer, vendo o sofrimento que ele estava, ela pega e diz a Jó: Jó, você ainda tem poder, você pode pegar e amaldiçoar a Deus. E daí você morre, né? Para parar essa dor, parar esse sofrimento. Mas Jó não fez nada disso, porque Jó, sendo servo de Deus, ele pensava só em coisas boas.
Ele nunca pensou em fazer o mal, nunca pensou em blasfemar contra Deus, contra Jesus, né? Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Então, versículo 10, ele diz assim: porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida? Fala tu, recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. E Jó, mesmo assim, não pecou com os seus lábios. Então Jó continuou firme, fazendo o que era para fazer. Ele estava, como se diz, correndo Aleluia, perigo, mas Jesus. Deus estava junto com ele, porque Deus tinha poupado a vida dele. Então Jó sabia que, como Deus tinha tirado as coisas dele, porque Deus dá e se ele quer, ele tira, como tirou de Jó. Mas no final, Deus acabou devolvendo para Jó, porque Jó era um servo fiel a Deus. Deus devolveu tudo em dobro. Então, É verdade, o que Jesus, Deus aleluia. tirar de nós hoje, o que tirar de nós hoje, só Deus, só Jesus pode lhe dar para nós em dobro. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, tudo que nós estamos fazendo para Deus hoje, ainda é pouco. Porque o que Deus sofreu numa cruz por nós, Deus deu seu Filho unigênito para modo de salvar os nossos pecados, para salvar nós, né? Porque se Jesus não quisesse ficar naquela cruz, Jesus não ficava. Porque Deus era o dono do mundo, Jesus era filho de Deus e ele tinha os poderes dele para sair daquela cruz se ele quisesse. Mas Jesus obedeceu a Deus, que era seu Pai. Então Glória Jesus a Deus. obedeceu, fez o que seu Pai pediu, ele concluiu. Ele acabou morrendo na cruz para salvar nós que estamos aqui no mundo, nós que somos pecadores. Mas Deus continua abençoando nós, a cada um de nós. Então eu agradeço cada um dos que estão aqui, agradeço o pastor pela oportunidade, agradeço a igreja e todos que estão presentes hoje. Que Deus venha abençoar cada um. Essas são as minhas palavras que Deus põe na minha boca, porque eu só falo aquilo que Deus manda falar. Se eu falar da agora em diante, continuar daqui para frente, eu vou falar de mim. E Deus não gosta que fale esse tipo de coisa. Deus gosta que fale o que Ele põe na boca da gente, né? Então, agradeço a oportunidade e passo para o pastor. As palmas são para Jesus. Glória a Deus. Que palavras sobre Jó. E Jó era um homem rico, como o evangelista falou, tinha ovelhas, tinha camelo, e ali Deus permitiu, pode mexer em tudo que ele tem, só não mexe na vida dele. Tirou tudo que ele tinha, tirou os filhos de Jó, os empregados, e ainda a mulher veio e disse: majestoso teu Deus. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, às vezes vem um lá que não serve a Deus, vem dizer: mas fica adiante, tu está dentro da igreja e tu está passando por dificuldade, está passando, mas às vezes Deus permite nós passar para nós ser provados. É, Deus, Porque aleluia. tem uma passada na Escritura Sagrada que nós temos que ser provados como o ouro. O ouro pega uma pedra de ouro aqui, se é 1 quilo, ele vai 600 e poucos graus de calor, derretido, derrete tudo ele ali, depois deixa ele esfriar, põe na balança, lá dá tudo certinho. Assim somos nós. Quando nós chegar na presença de Deus, nós temos que chegar como ouro, sem mancha, sem mácula, limpo. Então às vezes nós passamos prova, passamos luta aqui, mas Deus é por nós. E daí Jó ainda disse assim para ela: eu vim do pó e do pó posso voltar. Porque nós somos pó. Então, ver que Deus provou a fé dele, que ele não se apegou na riqueza que ele tinha, mas na riqueza que ele tinha em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós vemos que do pó ele veio e do pó ele poderia voltar. Assim como É ele verdade, provou Jesus. Ló, lá em Sodoma e Gomorra,
e disse: sai daí que eu vou, sai, pega a tua família que eu vou destruir essa cidade em fogo. Ele pegou e disse: não olhe para trás. Ele pegou ele, as filhas dele, a esposa dele, e a esposa ia indo, olhou para trás assim, dizia: eu deixar toda essa cidade. De repente ela virou num estado de sal. E a nossa vida aqui, nós temos a nossa casa, temos as coisas, nós temos que cuidar. Mas nós não podemos se apegar naquilo ali a mais do que Deus. Verdade. Não temos que se apegar num filho a mais do que Deus. Porque quando a palavra de Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos a Deus mesmo de coração, Deus vem e abençoa nossos filhos, o nosso capital, a nossa casa, o nosso carro, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Né? Glória a Jesus. Então ali aquela prova com Jó, porque Satanás é tudo. Porque Satanás, ele era um anjo de luz, e ele conhecia o poder de Deus, mas ele conhecia o coração do ser humano, porque nós somos fracos. Nós somos fracos, porque se nós... É um perigo nós se afastar de Deus. É quando nós temos riqueza e quando nós estamos passando necessidade. Nós estamos passando miséria. É muito perigo a pessoa também se distanciar de Deus. Não adianta eu estar servindo a Deus porque eu estou numa miséria. Aleluia. E se esquecer de Deus. Às vezes está rico, tem dinheiro, acha que o dinheiro é tudo. Mas nós vemos que Jó, essa é uma palavra de exemplo para nós. Jó foi um homem que passou, perdeu a família, perdeu o gado, perdeu tudo ali, e ainda ele passava aquele negócio de telha na pele, e a mulher ainda vem e maldiçoa esse teu Deus. E ele diz: sai de mim, seu doido, do pó eu vim, do pó eu posso mortar. Então, que palavra, né? Uma palavra que, se nós ter fé, como Jó, Deus restitui tudo que nós perdemos na nossa vida. Né? Verdade. Porque Deus ele não tira de nós. Quem tira, às vezes, é nós facilitamos, o inimigo vem e ó. O inimigo é sujo porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus não. Deus ele veio para nós suprir a nossa necessidade. Ele só prova nós. Ele prova nós, porque nós às vezes passamos, não porque nós estamos aqui na frente do trabalho, que às vezes nós não passamos necessidade lá em casa. Nós às vezes passamos, mas estamos cantando, louvando a Deus, largamos um hino lá e estamos cantando, e daí um pouco Deus supre a nossa necessidade, porque Deus é maior. Verdade, Deus poderoso. Glória a Jesus. Então, quero dizer para os irmãos que amanhã nós estamos ali na Morada do Sol, vai vir o pregador Luan pregar ali, e domingo vai ter o batismo, se Deus quiser vai estar quente, vai estar o nosso pastor presidente, e daí de noite tem uma ceia, já os que se batizam já podem participar da ceia. Glória a Deus. Deus, aleluia, aleluia. Santo Espírito de Deus. Oh, Deus, Aleluia, eu Jesus. creio que essas pessoas que vão descer as águas, o batismo é mostrar que está renunciando às coisas do mundo, está renunciando ao pecado, está morrendo para o mundo e vivendo para Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus. Porque este mundo aqui é só uma passada, irmãos. Este mundo aqui é só uma passada para nós, cada vez estreitando mais. Matusalém morreu com 900 e poucos anos. E se nós alcançar 100 anos, ô glória. Então nós aqui é uma passada. O que espera a nós é muito melhor que este mundo. Aleluia, então, vamos se Jesus. preparar. Aquele que vai descer as águas já vai saber que é ciente que ele vai ser uma nova criatura. Glória a Deus. É, Uma Jesus. nova criatura, porque quando não que quando ele já aceitou Jesus, ele já não é salvo, ele já é salvo sim. Ele é marcado o nome dele lá no livro da vida, mas ele tem que passar pelo processo do batismo nas águas, e daí vai buscando, Deus vai batizar no Espírito Santo, Deus vai
vai derramar glória nessas pessoas, eu creio. Glória a Deus. Porque ele vai mostrar para Jesus que ele está se arrependendo dos pecados e mostrar para a igreja. Ele está deixando o velho homem lá naquela água, o velho pecado, porque a palavra lá em Romano diz que nós somos destituídos da lei de Deus por causa do pecado. Então nós já nascemos, nós já viemos com a raiz do pecado. Nós já viemos desde lá do tempo de Adão e Eva, nós já puxamos o pecado. Então nós temos que passar pelas águas, ser batizados, ser uma nova criatura perante a Deus. Então eu convido a igreja para se pôr de pé. E daí à noite temos um culto de ceia aqui, vai ser uma bênção, Deus vai derramar glória, que o pastor João Nicola é uma bênção de Deus. Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela palavra. Abençoa, Obrigado Senhor pelos amado, louvores, Pai, aleluia. que os irmãos louvaram Deus aqui para querido, te Deus de agradecer, para te poder. engrandecer. Abençoa os Que o seu teus nome filhos, seja Senhor exaltado, amado. seja glorificado, Aleluia, Pai, Jesus. porque Abençoa só os o Senhor irmãos, as merece irmãs, toda a Jesus, honra as e toda a crianças, glória, Pai Santo e Pai Nós só amado, temos, Pai, aleluia. é agradecer, Também Pai, olha, por Senhor tudo que o Senhor amado, tem nos pela feito, Maiara, Pai. Josiele, Oh Deus de Everton, poder e Senhor, glória, o Senhor tem dado decidiram visão para baixar nós as ver, águas, tem dado Senhor as pernas Deus. para nós Sim, andar, os Jesus, braços guarda para eles nós e se mover, protege, Pai. Senhor, em O nome nosso de lábio para nós Jesus. falar, Pai, a Sim, nossa papai. mente para nós pensar, Pai. Então nós só temos de agradecer ao Jesus. Senhor, Pai querido. Abençoa nossas vidas, cada um que aqui estiver. Glória a Pai, Deus, que vão para os aleluia, seus Jesus. lares, Abençoa, o Senhor Pai acompanha Santo, com seus anjos em nome de e Jesus. guardando, Pai. Em nome de Jesus, vamos dar a nossa bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor E nada nos faltará. Vamos em Amém, paz, que Deus nos Jesus. acompanhe. Amém. Glória a Deus.